como a gente disse, né? Tem o carro do pão, o carro do gás, o carro do abacaxi. Agora, gente, o carro do atestado. Isso daí é questão de honestidade. Tá errado quem vende e tá errado, pior ainda, quem compra. Eu não sei quem é pior. Primeiro que é um documento falso, né? A pessoa está cometendo um crime. E por que a gente tem a sensação de que está cada vez mais difícil encontrar pessoas honestas? Tá complicado, né? Seja em qualquer situação, seja num relacionamento, seja numa relação de trabalho. Por que tá tão difícil encontrar pessoas honestas? Vem cá, participa com a gente aqui no nosso estúdio. Ó, Ramon, você vai ajudar a galera de casa a entender, hein? Boa tarde. Vamos tentar. Ramon é psicólogo, vai participar com a gente desse bate-papo junto com a Regiane Andrade. Você ficou chocada, Regiane? A Regiane, gente, ela é empresária, ela tem uma loja, lida também com funcionários, mas não é sobre a relação trabalhista. É sobre honestidade. Você ficou chocada com isso? Não fiquei chocada. Hoje em dia a gente vê cada coisa e que cada vez a gente vai vendo e vai, tipo, parece que já está normal, porque a gente vai vendo as pessoas tão sem caráter hoje em dia, e eu que trabalho com pessoas, então eu sei, eu escuto e eu já vi. Então, assim, para mim já não está me chocando mais, não. Não, sem dar nome aos bois. Mas conta pra gente que situações, assim, de honestidade, falta de honestidade, você já vivenciou? Eu já peguei uma pessoa que trabalhava comigo que eu considerava como uma amiga muito próxima, que roubando dinheiro, botando dentro da bolsa. Aí, nesse dia, eu fiquei chocada. Eu acho que a partir daí eu já não me choco mais com nada. Decepciona, né? Decepciona muito. Ramon, por que a gente tem visto, assim, tantas pessoas desonestas? Então, na realidade, o que acontece? A impunidade hoje está valendo a pena. Você não tem uma consequência maior hoje da sociedade de alguém que faz algo errado. Então, o que acontece? E esse é o grande problema, porque você começa a normalizar esse tipo de situação. Quanto mais você normaliza que isso é normal, vai ficando mais fácil de cometer a impunidade. Que é igual quando você começa a ter condutas que as pessoas acham que, você é esperto. Não, você está sendo desonesto. Sabe? Então, o que acontece? E, por exemplo, eu sou esperto, vou passar a perna na minha patroa, na pessoa ali do lado. Então, isso começa a virar um hábito, aí dá uma leve sensação de que a pessoa está se dando bem e as outras começam a copiar o mesmo comportamento. Porque não tem uma questão de você ter uma impunidade. Quer ver um exemplo clássico? Você ter jogos de azar. O que é o dinheiro do jogo de azar? É o dinheiro das outras pessoas, estão sendo enganadas. Então, e vários influencers que o pessoal está aí, está vendendo isso. Então, isso, quanto mais fica normal de você ganhar dinheiro fácil, não trabalhar, aquelas coisas que nós tínhamos, que pelo menos eu aprendi muito, a ter honra, a ter trabalho, a você ter esforço para conseguir, e às vezes, por exemplo, você tem a oportunidade de uma pessoa te chamar a trabalhar, ter confiança com aquela pessoa, você ter parceria, isso virou uma coisa qualquer, porque eu posso ter contato com qualquer um, melhor, não um contato real, mas um contato simples. E você vai criando um problema a partir disso. Você tocou num ponto interessante, porque a sensação que a gente tem ao ver, né, ou ao sofrer uma pessoa que praticou um ato desonesto com você, é que ela não está se importando com o que ela fez. Parece que vai banalizando. Qual foi o seu sentimento? Parecia que a pessoa pouco se importou com você? Então, na hora que eu vi, eu chorei. Mas eu não chorei pelo dinheiro, foi pelo carinho e respeito que eu tinha em consideração pelaquela pessoa. A pessoa, quando eu cheguei a conversar com ela, ela começou a chorar. Eu achei que na hora, acho que ela meio que se arrependeu um pouquinho ao ver que eu realmente tinha carinho de irmã. Eu considerava ela como uma irmã para mim. Então, eu me senti, não foi nem roubada, foi traída. A tendência da pessoa desonesta é fazer com que essas práticas aumentem, Ramon? Se você não tiver uma questão de punição com aquilo, por exemplo, até familiar, ou você vê, tá com pessoas que fazem aquele tipo de, acha aquilo normal, você vai cometendo mais coisas, porque é um processo para chegar até ali. E principalmente se a pessoa está dando bem, porque às vezes a gente acha, não, né, tem uma fantasia de falar, não, ela vai ter uma consequência no futuro. Às vezes não tem. E esse, às vezes, é um perfil da lei do Brasil. Você ser impune, é fácil que isso aconteça. Aí as pessoas conseguem entender que, às vezes, é melhor você cometer um ato, um delito, e que sofrer as consequências que vão ser poucas, do que aquilo realmente ter uma repercussão
não só para você, mas para toda a área. O que acontece? As pessoas, igual traição, é uma parada simples. A pessoa trai, né? Aí a gente está falando que é algo normal. Aí o que acontece? Você sabe hoje, com certeza, boa parte das pessoas, você tem um pouco de contato, você sabe quem está traindo quem. Só que o que acontece? Ninguém fala nada. Não é um negócio que antes o pessoal fazia, meu Deus, fulano está traindo fulano de tal, que absurdo. Aí a pessoa vai em cima, vai tentar recolher, vai tentar ajudar. Não. Hoje, fulano está traindo, tudo bem. Vai se tornando banal, normal, né? Banal. Tem aqui comentários na nossa rede social e eu convido você também a mandar sua opinião sobre esse assunto. Já teve alguma história, alguém já foi desonesto com você? Ou então, se você conseguir abrir o coração para a gente, fala se você também já foi desonesto com alguém. Tem aqui o comentário da Carmelita. Dona Carmelita, beijo para a senhora. Ela está sempre ligadinha no Fala Espírito Santo. Ela diz, Robertinha, misericórdia, honestidade em primeiro lugar. Eu aprendi com meus pais. Eu também, dona Carmelita. Tem o comentário do Alexandro. Ele fala, eu prefiro ser honesto e fazer o bem ao próximo. Por mais que às vezes eu recebo ingratidão, mas Deus, né, faz o bem que a gente faz também. Assim a gente espera, né? Olha só, a pessoa, vamos pensar em quem, de repente, ali, Ramon, comprou esse atestado, tá? O que isso diz a respeito dessa pessoa? Dá para confiar em outras atitudes dela ou não? Foi algo pontual? Olha só, infelizmente, se você consegue ter um ato pequeno de delito, você pode ter um maior. A questão é que, quando a pessoa vai comprar um atestado, e literalmente para ficar em casa, né, porque acontece, a pessoa às vezes ela não tem também a noção da consequência da falta da função dela, porque ela vai pesar para os colegas, ela vai ter problema com o chefe, ela vai demandar, dependendo do tipo de atendimento, ela vai ter uma dificuldade, criar dificuldade na empresa. Então, ela não se importa. Então, a pessoa normalmente vai ter um perfil mais egocêntrico de não se importar, porque ela quer se dar bem, ou se ela quer descansar, ou quer pegar um feriado, quer emendar. E acontece muito de atestado, é bem simples. Você tem igual teve feriado na quinta-feira, sexta-feira o pessoal teve que trabalhar. O que acontece normalmente? Milagrosamente aparece um atestado. O tal do atestado. O tal do atestado. Aí o que acontece? Aí a pessoa, é óbvio que a pessoa fez aquilo de má fé. Então, o fato de você fazer aquilo de má fé fala muito sobre você. E aí a empresa que tem que olhar aquilo e falar, cara, não serve para mim. Porque esse é o grande ponto. Você vai ter um funcionário que futuramente pode literalmente te dar um problema, então elimina ele logo. Regiane, como é que foi para você superar essa decepção que você teve com essa desonestidade? Foi bem difícil, porque a partir dela, eu passei a desconfiar meio que de todo mundo que eu contratava, porque se uma pessoa que me chamava de irmã, que eu tinha essa consideração, teve coragem, imagina uma que eu desconheço, mas assim, eu também já trabalhei com pessoas honestas ao extremo de vender uma roupa, vamos supor, que é R$50 e ela achar que era 200 e ela perguntar e eu falar, é 50, eu vendi por 200, ou seja, ela é muito honesta, porque ela poderia ter, já que era 50, ela poderia ficar com aquele 150 calado. Mas assim como existem pessoas muito desonestas também, existem pessoas bem honestas, né? E graças a Deus, as duas cruzaram o meu caminho para que eu venha aprender, de qualquer forma, coisas boas e como lidar com as ruins também. Essa daí tá valendo ouro, né? Não, eu falo que eu confio mais nessa do que em mim. É a Girlane, ela é maravilhosa. Beijo, Girlane, manda um beijo pra ela. Beijo, gente, te amo. Agora, interessante, essa é uma consequência que a gente acaba tendo diante de... A gente esbarra em tantas situações com pessoas desonestas, seja em relacionamento, marido e mulher, namorado e namorada, seja numa relação de trabalho, seja no que for, até mesmo com um colega de trabalho. Essa é uma consequência porque a gente acaba criando um pré-conceito de todo mundo, Ramon. Como qualquer trauma, ele vai virar uma consequência daquilo. Você foi agredido. Então, e normalmente você vai procurar não sofrer de novo. Então, é normal você ter esse processo de não sofrer aquilo. Então, você vai procurar se proteger. Às vezes, né, tem graus para isso aí, porque às vezes fica até uma obsessão. Né? A pessoa fica obcecada por achar que todo mundo faz isso, que aí vem uma generalização de um problema, né? Que é bem comum que as pessoas fazem. E é o que eu falo, todo mundo achar que todo mundo faz, e não é bem assim. Mas, às vezes, a reflexão
Você tem que ver o seu olhar quando você sofre, do que você pode melhorar naquilo. Você entender que você deixou faltar alguma coisa, ou você não percebeu, e você, não, às vezes, nem viu o perfil da pessoa e simplesmente só foi inocente. Aí você sofreu pela inocência. Aí é um problema. É outra questão isso aí, né? Olha, Ramon, obrigada pela sua participação com a gente, viu? Volte sempre. E você também, Regiane. Adorei sua simpatia, espontaneidade também. E dá um beijão na sua funcionária, como é que é o nome dela? Girlane. Girlane. Beijo, Girlane. E agora a gente segue aqui com o programa. Ah! Calma que daqui a pouquinho a gente vai lá no Gabriel Júnior, mas primeiro...